Havendo número legal, passo a palavra à desembargadora Ângela para uma reflexão. Muito obrigada, senhor presidente. Já expressei meu contentamento de tê-lo de volta para para o nosso convívio diário. Sentimos a sua falta, né? Mas sabemos que Vossa Excelência, como bem disse, estava num período de reflexão, de purificação da alma e também do corpo, né? Deus lhe deu essa oportunidade. Amém. E também já renovo meus cumprimentos ao nosso queridíssimo desembargador Raimundo Barros, nosso colega está sempre aqui nos auxiliando quando solicitado, ao queridíssimo desembargador Kleber, ao nosso também querido procurador de justiça. Eu agradeço a oportunidade de falar da palavra de Deus. Eu quero compartilhar o que eu refleti hoje pela manhã, o que está no Salmo 62, né? Apenas o versículo 5. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul e pelo seu próprio filho Absalão, que queria tomar-lhe o trono, né? O rei Davi queria tomar-lhe o trono e tramou a sua morte. Então ele se sentiu assim muito acuado, muito entristecido, e esse salmo ele escreveu que é uma exortação para que nós confiemos somente em Deus. Né? A própria palavra diz: maldito homem que confia no homem. Não é que a gente não possa confiar no colega, mas a nossa confiança absoluta tem que ser somente em Deus. Tá bom. Então, ele diz assim, título, é exortação a que se confie somente em Deus. O versículo diz assim, 5, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Como eu já falei, que ele escreveu esse salmo quando estava vivendo essas adversidades, né? Então, Davi nos ensina, neste salmo, a esperar em Deus, ainda que as palavras já não brotem mais dos lábios. Devemos esperar em Deus silenciosamente, sem discursos, argumentos, palavras. Isso porque Deus é a nossa esperança e dele vem o nosso socorro. Todo aquele que nele espera jamais será envergonhado. Por isso que eu achei muito importante, no mundo em que a gente vive, um mundo de competitividade, no mundo de muita ira, de muita inveja, de muito desamor, então a nossa esperança tem que estar somente em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente, principalmente diante de tribulações. Então, fundamentada, né, que devemos ter esperança, por mais que as circunstâncias nos tire essa esperança, né, essa oportunidade, mas olhemos para o alto, porque de lá que vem o nosso socorro, de lá que vem a nossa esperança, porque Deus é a fonte da esperança. Amém? E é fundamental nessa palavra é que nós iniciamos os nossos trabalhos, com a permissão aí do nosso presidente, invocando a presença de Deus e a orientação do seu Santo Espírito, para que nós possamos distribuir a justiça conforme a orientação e conforme o que diz a nossa própria legislação, àquele que realmente tem direito. Amém? Devo a palavra ao nosso presidente. Desembargador Barros, além da preferência que o senhor merece e é devida, eu vou dar a preferência exatamente para esse processo também, em virtude da presidência que pediu a preferência na votação da doutora Sâmia Pereira. Doutora Sâmia Pereira está aqui no plenário, já togada, e com ela acabou de ter o neném, que se chama Cauã Dimitri. Cauã Dimitri veio com ela e também o marido, o senhor Mike Nelson, né? Que veio também. Eu achei muito importante, já tirei foto com ele, já pedi autorização para colocar essa foto no nosso Twitter. Eu achei importante a advogada vir, mesmo em resguardo, que se chamava antigamente,
da minha época, da época de Raimundo Barros. Era resguardo. E achei muito importante a vinda dela. A Nenê está ali, o Cauã está ali sentado. Não sei se ele vai seguir os passos da mãe, porque ele chorou quando chegou perto de mim. Eu não sei se ele não gostou de mim ou, ou do tribunal. Mas eu dou as boas-vindas para ela e eu vou. Certeza foi do tribunal. É? Esse choro foi de alegria, desembargador. Ah, Interprete nesse. pá, é verdade. Graças a Deus a senhora salvou a situação. Então, o processo que ela requer a preferência é o terceiro da pauta de Dairinha, direito terceiro. público, não é isso? Município de São Luís, como apelante, na apelação civil 10.339, o procurador é doutor Hugo Queiroga Sarmento, apelado Elizabeth Ferreira da Silva e outro. Advogado, doutora Sâmia Regina, a mãe de Cauã. Eu sou o relator. O Ministério Público é pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios especiais ante a inexistência de controvérsia acerca do valor devido a título de justa indenização. A procuradora que lavrou esse parecer foi a doutora Terezinha Guerreiro. A desembargadora Ângela está suspeita no feito, daí a razão da convocação do ilustre colega Raimundo Barros. Passo, portanto, ao relatório desta demanda. Trata-se de apelação civil interposta pelo município de São Luís contra a sentença proferida. Não, vocês estão me ouvindo, não estão? Sim, sim. Contra a sentença proferida pelo juiz da segunda vara da Fazenda Pública, doutor Osmar Gomes dos Santos, que julgou procedente o pedido inicial para declarar legítima proprietária do imóvel em apreço a senhora Aldira Ferreira da Silva, mãe dos oponentes, e homologou o valor de R$ 98.542,45 e seus acréscimos como sendo devido a título de justa indenização. Condenou ainda o município de São Luís de honorário à base de 10% do valor do proveito econômico obtido. Os autores, ora apelados, ajuizaram a ação especial de oposição na condição de herdeiros da proprietária do imóvel, localizado na Rua da Palma 415, no centro, objeto da ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo município de São Luís, em face dos opostos. Antônio Bernardo Dias, Lucinha Corrêa, Walter Corrêa Dias, Alberto Corrêa Dias e José Carlos Corrêa argumentaram que o imóvel pertencia à falecida senhora Aldira, genitora dos oponentes, juntando aos autos certidão de registro de imóvel. O magistrado proferiu sentença julgando procedente o pedido da parte autora nos termos acima mencionados. Inconformado, o município apelou, alegando a preliminar de ausência de interesse de agir relativa à inadequação da via eleita, sob o argumento de inadmissibilidade da ação de oposição em sede de ação de desapropriação. No mérito, pugnou pelo não cabimento da aplicação de honorários advocatícios ou, sucessivamente, sua minoração. Contra razões, os apelados destacaram a preclusão da alegada preliminar de inadmissibilidade de oposição em sede de desapropriação, pois o próprio apelante reconheceu o depósito judicial em nome dos oponentes e requereu a extinção do feito em sede de apelação. Em relação aos honorários, pugnou pela sua manutenção. A Procuradoria manifestou-se pelo parcial provimento. Esse é o relatório. Passo a palavra a... Só está presente uma parte, né? O município está presente. Só. Então, a senhora, doutora
fica com o prazo, está na tela aqui, 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Bom dia, senhor ministro presidente, excelentíssimo ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, nobres advogados, equipes de assessoria dos gabinetes, demais presentes, bom dia. Após a leitura do relatório, né, pelo doutor desembargador, a prova documental que foi juntada no processo comprova cabalmente que o imóvel ele pertence aos apelados, né? Que é a senhora Elizabeth, a Maria do Socorro, a Léo Magda, o Lincoln e o Leôncio. Houve, na verdade, um equívoco do município na identificação dos verdadeiros proprietários do imóvel. Aí, para comprovar a titularidade do bem, foi juntado na ação de oposição a prova documental da certidão da matrícula do imóvel, a escritura pública de compra e venda, bem como a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel e a certidão vintenária, né, que comprova os 20 anos dos proprietários que o imóvel possuiu. Então, toda essa documentação comprova cabalmente que o imóvel pertencia aos apelados, razão pela qual foi dada entrada na oposição. Eles são herdeiros da senhora Aldira, né, que é a proprietária do bem, e eles são os herdeiros. Além dessa prova documental que foi juntada nos autos, houve também o depósito judicial da indenização da desapropriação pelo próprio município de São Luís, que foi juntado na contestação, e que está em nome da senhora Elizabeth Ferreira da Silva, que também é apelada, né? E essa juntada dessa indenização, ela se deu anterior à data da própria oposição. Ela se deu na data de 8/4/2016, essa indenização feita no nome da Elizabeth. Os motivos pelo qual a oposição é a adequação da via eleita, né? Porque o município questionou a ação de oposição nesse processo. Aí, o que eu coloquei aqui, que o próprio Código de Processo Civil, nos artigos 682 a 686, ele narra que a oposição quem pretender no todo ou em parte a coisa ou direito sobre que controvertem autor e réu, poderá até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então, na ação de desapropriação, ainda não tinha sido proferida a sentença, e a finalidade da oposição, o município alega que foi para discutir a questão da titularidade do bem, mas, na verdade, o próprio município já tinha reconhecido a titularidade do bem quando ele fez o depósito judicial anterior à ação de oposição nos próprios autos da desapropriação em nome da apelada, que é a senhora Elizabeth e dos seus irmãos, que são os herdeiros da senhora Aldira, que é a proprietária do imóvel, já falecida. Então, não seria para questionar a propriedade, mas só para endossar, comprovar a quem realmente pertence, né? Além disso, o Cândido Rangel Dinamarco, ele diz que a razão de ser da oposição é a incompatibilidade entre a pretensão do terceiro e das partes originárias. Essa incompatibilidade tem por objeto o próprio bem que o autor pleiteia, com fundamento em direito real ou pessoal. Então, há uma incompatibilidade, porque o município ele quer indenizar outras pessoas que não são as verdadeiras proprietárias, que já foi comprovado por toda essa prova documental que foi juntada no processo da oposição. Além disso, Didier também fala que a oposição ela é admissível à medida em todos os procedimentos, sejam as ações reais ou pessoais, e até mesmo nos processos de execução. E está submetida a sua admissibilidade na existência de uma disputa, que é o que ocorre no processo. Os apelantes eles possuem direito real sobre o bem, objeto da desapropriação, e nesses casos admite essa intervenção de terceiro, nessa ação de desapropriação direta, quando fundada em direito real, sobre o bem imóvel que é objeto da desapropriação.
Além disso, a ação de oposição, ela tramitou em apenso com a ação de desapropriação, que ela não questionou a propriedade dos bens, porque a correta titularidade, como eu estou frisando, já foi colocada pelo próprio município quando fez o depósito da indenização no nome da senhora Elizabeth, porque tem ação de desapropriação e eu entrei com a ação de oposição, justamente para dizer quem são os verdadeiros proprietários, tendo em vista que o município, ele mesmo já reconheceu, em sede de contestação, que os apelados, eles são os verdadeiros proprietários, o que perde o objeto do próprio recurso que ele deu entrada, que seria de apelação. Além disso, a oposição, ela também serviu para mostrar quem seria a parte legítima para constar no polo da ação de desapropriação, que seria os apelados. Porque eles que possuem o título do domínio, né, do bem que tem que ser indenizado, né? Que foi comprovado pela matrícula do imóvel, além da certidão vintenária, da certidão de inteiro teor do imóvel. Além disso, a oposição ela nunca teve o intuito de questionar a pretensão do município em ficar com o imóvel. Pelo contrário, os apelados eles concordaram com o valor que foi depositado a título de indenização. E o que se requereu com a oposição foi justamente a inclusão deles nessa ação de desapropriação e eles receberem o valor que o próprio município já depositou em nome deles. E o apelante, no caso o município, ele omitiu informações cruciais sobre o processo de desapropriação, porque ele questiona uma titularidade que ele mesmo já reconheceu no processo de desapropriação. Então, seria isso. Sobre o princípio da instrumentalidade das formas, caso os nobres desembargadores não entendam ser oposição à medida cabível, como o município questiona no seu recurso, eu rogo aqui o princípio da instrumentalidade das formas, no qual o juiz diz que o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, caso alcance a finalidade. E, no caso, a finalidade da ação de oposição seria justamente comprovar nos autos quem deve ser o real titular da indenização que o próprio município já depositou no processo, o que perde o objeto da própria apelação, porque ele mesmo na contestação já reconheceu os apelados como titulares do bem imóvel e a indenização já tá feita no processo de desapropriação, faltando só os apelados sacarem o valor, o alvará para ser liberado o valor. A questão dos honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento de que a sucumbência tem origem na causalidade, ou seja, quem deu causa à ação deve arcar com o ônus dos honorários advocatícios. A atribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar não somente a análise do caso concreto sobre o prisma da parte que restou vencida, princípio da sucumbência, mas também as razões que justificam o acionamento da máquina judiciária, princípio da causalidade, razão pela qual deve o apelante arcar com o ônus da sucumbência, porque ele quem deu causa, além disso, não chamou a lide os verdadeiros proprietários do imóvel, apesar deles terem ido de forma administrativa junto ao município comprovar que eles são os verdadeiros proprietários e ter sido necessária a ação de oposição nos autos da desapropriação para poder comprovar isso. E, no final, é basicamente isso mesmo, a minha sustentação oral. Só frisando que nos autos do processo de desapropriação já tem o depósito feito pelo próprio município em nome da senhora Elizabeth e dos seus irmãos, que são os apelados. Frisando bastante isso. Ao fim, eu pugno para que a sentença seja mantida e dê prosseguimento ao feito. É isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Colega, passo ao voto de maneira
Inicialmente, passa a analisar a preliminar de inadequação da via eleita levantada pelo apelante. No caso dos autos, trata-se de ação especial de oposição ajuizada por Elizabeth e Maria do Socorro, Leomagna e Lincoln e Leôncio, todos herdeiros da senhora Aldira, ora apelante, onde sustentaram ser os proprietários de um imóvel alvo de uma ação de desapropriação movida pelo município de São Luís. A compulsão dos autos verifica que a desapropriação foi requerida com base em certidão de registro de imóvel e sustentada pelo decreto 37.890 de 2009, alegando utilidade pública para a instalação de um centro administrativo. Os herdeiros oponentes requereram o reconhecimento da senhora Aldira como a legítima proprietária do imóvel, a exclusão dos réus originais, o bloqueio do valor depositado até que a questão da propriedade seja resolvida e a homologação da justa indenização. Ocorre que está devidamente comprovado que o imóvel situado na Rua da Palma, 415, no centro, é de propriedade da senhora Aldira, mãe dos oponentes, já falecida, conforme evidenciado pela certidão da matrícula e pela escritura de compra e venda, bem como pela certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel e a certidão veterinária do referido imóvel, todos os documentos presentes nos autos que foram também nominados pela senhora advogada. De outro lado, como bem salientou o juiz na sentença, o próprio município reconheceu a legitimidade dos herdeiros e concordou com o valor, realizando depósitos em favor deles, conforme consta da contestação apresentada nos autos. Tem-se assim que o município, na apelação, atuou de forma contrária ao comportamento processual anteriormente adotado, em manifesto vinere contra facto proprium. Nós estamos, aqui no caso, nós estamos contra o CNJ, né? Que exige que se tenha uma linguagem mais fácil de entendimento. Não é tão bonito o latim. Figura parcelar de boa fé objetiva e inequivocamente encampada pelo artigo 5º do Código de Processo Civil. Eu não vou ler esses casos. Em observância à teoria de atos próprios ou proibição, é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com o comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando, o segundo, quebra justificada da confiança gerada pela prática do primeiro. Isso aí é um entendimento do Tribunal de Minas Gerais que eu trouxe à colação e que se encontra no voto. No mérito, o apelante pugnou pelo afastamento do pagamento de honorários advocatícios, o que entendo merecer acolhida, como passo a explicar. Analisando a demanda, constato que os apelados expressaram concordância com o valor oferecido como justa indenização. Assim, segundo o artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.365, de 1941, no caso de arbitramento dos honorários advocatícios em ações de desapropriação, fixando os limites mínimo e máximo em percentuais de 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor oferecido e o valor apurado, conforme segue. Artigo 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram seu convencimento e deverá atender especialmente à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço da aquisição e interesse deles que deles ofere o proprietário, à sua situação, estado de conservação e segurança, e a valorização ou depreciação da área remanescente pertencente ao réu. Essa é a transcrição que se faz do artigo
27 do parágrafo 1º. Resta evidente que a fixação de honorários advocatícios somente ocorrerá em ações de desapropriação quando o valor da indenização arbitrado na sentença for superior ao preço oferecido, o que não é o caso dos autos. Aí eu trago também entendimento a esse respeito, inclusive do tribunal aqui, eu trouxe do Tribunal do Rio de Janeiro a respeito do assunto. Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao recurso para excluir apenas a condenação do ente municipal a esses honorários subvenciais. É como eu voto. Desembargador Kleber. Senhor presidente, eu acompanho às inteiras o voto de Vossa Excelência por comungar com o mesmo. Entendimento esse que foi por Vossa Excelência respaldado em jurisprudências atinente ao caso e foi bastante explicado, razão pela qual eu acompanho às inteiras o vosso voto. Desembargador Barros. Presidente, cumprimento novamente Vossa Excelência, é um prazer estar aqui. Agradeço aí a doutora, a minha promoção a ministro. Mas eu vejo, viu, desembargador Kleber e doutor Bentes, essa questão, assim, nesse ponto do honorário, é um pouco controversa. Por quê? A ação de desapropriação é incontestável, né? Todos nós sabemos. O poder público pode contestar, pode desapropriar. A única discussão que resta ao proprietário é sobre o valor. Como disse aí nosso ilustre presidente, se o valor está compatível com o valor de mercado ou não está, enfim. Então, essa discussão sobre a desapropriação, via de regra, ela só fica, via de regra não, ela só fica na questão da fixação do valor. No presente caso, o que eu verifiquei, eu recebi o voto de Vossa Excelência, como Vossa Excelência sempre faz, manda democraticamente o voto, assim, no meu modo de ver, foi um erro grosseiro do município. Porque como é que o município, desembargador Kleber, vai desapropriar um imóvel e vai pagar quem não é o proprietário? Sinceramente, é uma trabalheira para quem é o proprietário ter que, né, provar que é o proprietário quando o registro público já dizia isso há muito tempo. Então, aí, restaria, sim, uma espécie de causa que o município deu para que os oponentes tivessem que entrar com ação para ver reconhecido o seu direito. O que eu vejo, assim, com todo carinho, é que o erro do município foi muito grosseiro. Você já imaginou, senador Kleber? O senhor é proprietário do imóvel. O município pode desapropriar? Pode. Mas ele vai lá e quer pagar um terceiro que não tem nada a ver com o imóvel, quando ele, município, tem registros, tem dados, tem arquivos sobre todos os imóveis da cidade. Então, eu fiquei aqui um pouco, confesso aos senhores, e fiquei um pouco na dúvida, porque a única hipótese de fixação de honorários seria exatamente nessa ação autônoma que os oponentes tiveram que ajuizar. Embora, como citou o desembargador Rachid, sem dúvida nenhuma, a discussão sobre honorário na desapropriação é apenas sobre quando o valor da indenização arbitrada na sentença for superior ao preço oferecido, né? Então, eu não sei se era o caso da gente refletir sobre isso e manter, mas eu não gosto de, digamos assim, de contestar dois ilustres colegas, né?
tem fundadas razões para os seus convencimentos, mas fica aqui esse registro. Eu acho que o município andou muito mal, porque ele não Colega, poderia. deixa a experiência de Vossa Excelência desperta na gente uma questão de reflexão. Então, Isso. o que Vossa Excelência está porque aqui a oposição minha é só a parcialidade na decisão de primeiro grau é somente com relação aos honorários. É isso que Sim, Vossa sim. Excelência quer colocar Eu acho que nós sobre a poderíamos, É porque, veja porque bem, é, nós já estamos houve chancelando. já houve a condenação dos honorários da ação de desapropriação. da população. Mas eu Não, não houve me lá, na desapropriação, houve a condenação por lá. desapropriação, mas eu não me oponho, se você Sim. está entendendo que comporta, e isso aí que despertou em mim também, o município realmente, além de negligente, deixou Pô, as partes em sofrimento durante muito tempo. sim, Isso aí é eu a... acho de que, É aquele princípio que de nós quem. poderíamos, se doutor Benz, o parecer ministerial também foi nesse sentido, de que foi, O eu parecer vi, da doutora Terezinha, mas mas eu não sei qual em é a posição do verdade, desembargador Cléber, mas se Vossa Excelência está entendendo, dentro disso que você colocou, que comporta, eu não me oponho. Eu Também posso eu porque estar. não me aqui oponho de maneira nenhuma. a causa foi, que foi deu dada foi o pelo município. município, Exato, é assim que eu vejo também. entendeu? Perfeito. Então, posso Pode retificar o voto, vou retificar, retificar nesse sentido. Sim, se Vossa Ok? Excelência eu Então, também só concordo. o concorda, arbitramento seria, então, no máximo de 10%. sim, tudo bem, estou de acordo. Muito bem. Então, Eu fica também. retificado nesse sentido, nos termos do voto do relator. Não sei se o parecer ministerial vai Sim, acompanhar, você tem exatamente, eu retifica em concordo banco. plenamente. Então, eu agradeço ao desembargador Barros Pela pela... ponderação. Alô? Pela Tome... sugestão. Pela... Não, é que caiu aqui temporariamente a minha tela. Só um minutinho, colega. Essa questão de energia aqui no tribunal é muito séria. Essa atividade, sim, ela teria que ser mais respeitada com relação a isso. Nós temos geradores, alguma coisa assim, então não pode falhar. Tem certas coisas que não podem falhar. Não pode. Um avião decola com 4.000 itens funcionando. E até isso. Raramente acontece alguma coisa. Então, nós temos um volume de um orçamento compatível para que se dê à sociedade a segurança da energia e outras coisas mais. Então, por unanimidade de voto, foi dado provimento. É isso? Sim, negado. Negado provimento, Provimento, Negado provimento. arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Presidente, eu sim. Não, ainda faria uma pequena sugestão. Porque esse valor ele está bloqueado, segundo disse a advogada. É isso, doutora? Está bloqueado. Nós poderíamos deixar logo o juiz autorizado, já que está reconhecido o proprietário. A pessoa já teve. mas não está havendo oposição a isso. Está tendo, doutor? Não, está bloqueado. O valor está bloqueado e já está no nome da Elizabeth, que é a minha cliente. O Sim, mas está município já fez bloqueado, né? isso, Está está bloqueado em bloqueado. razão da apelação, não é isso? Isso. Sim. O Tá senhor quer que bom. se coloque. Não Se foi coloque pedido, logo mas se pode. se É, confirmada essa decisão e seja liberado. É porque, presidente, às vezes essa terminologia, de assim, a gente não coloca, aí a parte vai requerer lá, o juiz ainda vai decidir se libera ou se não libera. Essa concordo. matéria já está pacificada. Que seja uma No que consequência, diz né? respeito à desapropriação. Perfeito. Vai ser colocado. Então, obrigado. Agradeço. Ok, então, eu agradeço a doutora Sâmia. Um abraço do Cauã, parabéns pela família, que dê tudo certo na sua vida.
Obrigada, doutores. Abraço, bom Tenham um bom dia. dia. Bom Senador dia. Barros, esse é o compromisso que você tem conosco, mas pode ficar para o nosso lanche virtual, que é sempre servido por volta da... Tá, agradeço a participação, muito obrigado. Vamos, e Abraço, parece Um que abraço, desembargador Raimundo. um aí abraço. temos agora outra preferência, é da Câmara, a primeira Câmara Civil, não é isso? Doutor Josué, a parte, é o número 1, primeiro da pauta, quem faz o requerimento é, Nairinha. quem é, doutor? São as duas partes. Ambos, né? Ambos. Ambos fazem. Então, depois do relatório, darei a palavra ao apelante e, em seguida, ao apelado. Eu vou anunciar o processo. É o primeiro da Câmara Civil. Anuncio a apelação civil de número 81.080.0827. Josué Gomes Cirqueira Leite, como apelante. Pereira Veras e Feitosa Limitada. Verice Souza do Nascimento Leite. Walter Souza do Nascimento. São os apelados. Doutor Adalberto Gonçalves. De saudosa memória, esse advogado. Grande colega. Doutor, também capitaneado ainda por doutor Cerejo, doutor Armando Cerejo. Eu sou relator e não tem parecer ministerial, não é isso? Não tem manifestação. Não, não Não. tem, não. Não há É uma manifestação. apelação civil interposta por Josué e resignado com a decisão da juíza doutora Alice Rocha, na ação de consignação em pagamento ajuizada por Pereira Veras e Feitosa, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar quitada a obrigação de repasse do valor do acordo firmado nos autos de número 086-0031, conforme descrito no exordial, bem como para autorizar o seu levantamento pela parte requerida, Verice Souza de Nascimento Leite. Em suas razões excursais, o apelante sustentou, em suma, ser o titular do valor consignado, pois os aluguéis originaram-se de valores devidos no ano de 2019, quando já realizada a partilha do bem, que ficou em sua ameação. Pugnou ainda pela reforma da sentença. Contra razões de Pereira Veras e Feitosa, por meio das quais argumentou ser indevida a gratuidade da justiça ao apelante e, no mérito, ponderou a comprovação de sua dúvida, deve ser comprovação de sua dívida, em relação à titularidade do crédito, que tiveram início desde os anos 2014 e 2016, devidos e não pagos à locatária, informando acertada a sentença que permitiu o levantamento dos valores em favor da senhora Verice. Walter contrarrazou e Verice também, nas quais afirmaram a ausência de requisitos para a concessão da gratuidade. Os valores consignados eram objeto do acordo firmado na ação de despejo acumulado com cobrança de aluguéis, que tramitou na 4ª Vara Civil desta capital, a qual foram cobrados aluguéis no período de 2014 a 2016, período em que a apelada era responsável pelo imóvel. Requereram, assim, a manutenção do julgado. A Procuradoria deixou de se pronunciar quanto ao mérito, porém, opinou pelo conhecimento do recurso. Colegas, esse é o relatório. Passo a palavra ao advogado do apelante, da parte apelante. Parte apelante, quem é? Doutora Maria do Socorro. Bom dia. Bom dia, doutora. Doutora, decline o seu nome, a OAB e a parte que está a defender, por favor. Por não, Excelência.
Maria do Socorro Pereira Alves, inscrita na OAB Piauí, 10.949, e a OAB Suplementar do Maranhão, 16.464A. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Jorge Rachid, excelentíssimo senhor desembargador Kleber Costa Carvalho, excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Barros, excelentíssima senhora desembargadora Ângela Salazar, nobre procurador do Ministério Público, demais advogados aqui presentes nesta sessão virtual, ilustres servidores deste tribunal, senhoras e senhores, bom dia a todos. Pois bem, hoje eu venho a este tribunal expor uma questão que, do ponto de vista jurídico, é muito singela. Trata-se de uma ação de consignação em pagamento movida pela imobiliária Pereira Veras e Feitosa, em que, de um lado, encontra-se como credores, possíveis credores, né? A senhora Verice Souza do Nascimento, representando aí o senhor Walter Souza do Nascimento, em tese representada, porque essa senhora, ela não tem mais procuração do senhor Walter desde 2014, excelências. Por quê? Porque esse imóvel foi adquirido por um outro proprietário, que é Tiago Pires Leite, conforme o ID 21.84.54.92. Ali consta todas as transferências que houveram. E Tiago Pires Leite, que é o atual proprietário, desde 2014, conforme registro público. E o doutor Josué Siqueira Leite tem a procuração pública de Tiago Pires Leite. Então, os valores são devidos, né, porque temos documentos públicos nesse sentido que provam que quem deve receber esses valores é Josué Siqueira Leite, certo? Então, assim, inexistem dúvidas do ponto de vista jurídico e dos documentos públicos quem é o real proprietário, porque os valores depositados pela imobiliária correspondem justamente ao período em que esse imóvel não estava mais sob a representação da senhora Verice, que são os valores de 2014 e os valores de 2000 referente a 2016, depositado pela imobiliária. Então, assim, não restam dúvidas diante do documento público que, de fato, Josué tem a procuração desde 2014 do atual proprietário para receber esses valores. E, excelências, a defesa requer, então, que esses valores já depositados em juízo possam, então, ser, de fato, transferidos para o real proprietário, que está representado por Josué Siqueira Leite. Muito obrigada. Vamos agora passar a palavra ao doutor. Eu quero lhe agradecer pelo tempo, que as coisas colocadas de maneira bem pontual, bem rápida. Muito obrigado. Obrigada, Doutor excelência. Armando Cerejo. Doutor Armando Cerejo, independentemente de qualquer coisa, nos faz lembrar filho da nossa grande amiga, uma colega magistrada de escola, de respeito, patrimônio moral da magistratura maranhense, a desembargadora Madalena Cerejo. Então, doutor Armando, tenha em mente sempre isso, o respeito que todos nós temos pela sua mãe. E digo isso para que não fique isso esquecido. É sempre bom lembrar. Então, com a palavra, Vossa Senhoria. Declinando, obviamente, seu nome, a OAB e a parte que está defendendo.
Pois não, doutor Armando. O senhor está sem som. Continua sem som. O senhor está me ouvindo? Mas nós não estamos ouvindo o senhor. Agora sim. Sim, agora sim, vá. Nome, OAB e a parte que está a defender. Armando Cerejo, ABMA, 6921. Falo pela apelada Dona Verice. E, inicialmente, meu bom dia ao presidente, desembargador Jorge Rachid, desembargadora Ângela, desembargador Kleber, ilustre procurador Dr. Bentes, secretária, advogados presentes, nosso bom dia. Desembargador Rachid, desembargadora Ângela, desembargador Kleber. A questão aqui é muito simples. A dona Verice e o seu José eram casados. A dona Verice, ela não exercia atividade remunerada e ela recebia uns aluguéis de alguns imóveis que tinham o casal. Dentre esses imóveis, desembargadora Ângela, é o imóvel da presente causa. E aí o que acontece? O contrato de aluguel, desembargador Jorge Rachid, isso é muito importante, foi feito em nome de dona Verice. O contrato de aluguel foi feito em nome de dona Verice. E aí, desembargadora Ângela, eles se desentenderam, passaram a questão afetiva desapareceu e eles se separaram. E aí, desembargador Kleber, esse imóvel ele ficou para o senhor Josué Apelante a partir da audiência de conciliação que aconteceu dia 14/3/2018. Então, dessa data em diante, todo e qualquer aluguel que esse imóvel auferisse ia ser revertido ao senhor Josué. Como muito bem assentou, desembargador Jorge Rachid, a doutora Alice, excelente magistrada, ela reconheceu que os aluguéis que foram pagos eram referentes a aluguéis atrasados do ano de 2016. No ano de 2016, desembargador Kleber, quem era a administradora do imóvel e recebia os seus proventos era a dona Verice. E era com o dinheiro desses aluguéis, desembargador Rachid, que ela se mantinha, que ela comprava suas coisas pessoais, que ela pagava o colégio da filha. E aí o que aconteceu? Com a separação e com o término dessa ação do 086.0031.38/2016, que pagou os aluguéis, pelo fato de ter feito, já ter ocorrido a separação, o senhor Josué fica querendo insistir nessa história de que ele seria o titular, o destinatário desses aluguéis, o que é um grande erro. Foi reconhecido por sua excelência, a doutora Alice, a ilustre colega que nos antecedeu. Ela não falou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do nosso direito, né? Apenas um suposto registro de imóveis que o senhor Joé fez para o filho dele, mas foi reconhecido, desembargadora Ângela, na separação judicial, que o imóvel não era do filho do seu Josué, que o imóvel era do casal, tanto que foi feito na partilha, ele ficou com o seu Josué. Se o imóvel não fosse do casal, ele não seria objeto da partilha, da meação, né? Então, isso aí foi apenas uma simulação, que o seu Josué ele botava os imóveis no nome de terceiros. Então, superada essa questão, certo existia um contrato de aluguel. O contrato de aluguel estava no nome de quem? Da apelada dona Verice. Não foi feito o pagamento. A administradora do imóvel, a Pereira Feitosa, entrou com a execução, os aluguéis foram pagos, e aí, como já tinha ocorrido a separação, ela, de forma muito cautelosa, fez a consignação e pagamento em juízo. E ficou tudo demonstrado e provado que o aluguel era da época que dona Verice era gestora e administradora do imóvel e oferia seus lucros. Sendo que somente a partir do 14/3/2018 é que o senhor Josué passou a ser o único dono do imóvel e, assim, o único detentor dos direitos de aluguéis. É só esse, excelências. Então, só isso que nós temos a falar. É totalmente equivocada a tese da ilustre colega em sede de apelação. A sentença
ela está baseada nas provas dos autos, total coerência com as provas que foram colhidas, e a sustentação para requerer o improvimento da apelação com a manutenção em toto da sentença. E só isso. Muito obrigado. Ok, doutor Mano, muito obrigado pela sua atenção. Vamos ao voto. A consignação em pagamento é procedimento especial previsto na legislação processual que tem como principal objetivo liberar o devedor da obrigação, isentando sua responsabilidade pelo pagamento de juros, correção e pelos riscos sobre a de início no tocante ao deferimento do benefício de assistência gratuita, verifico não merecer prosperar, uma vez que a perspectiva constitucional de amplo acesso à prestação jurisdicional suscitada a impossibilidade de arcar com os dispêndios processuais, sem prejuízo do sustento próprio da família, adquire presunção relativa de veracidade. Portanto, em razão disso, eu defiro o benefício que foi pleiteado. Não vejo por que se opor a isso. Desembargadora Kleber, desembargadora Ângela, concordam? Eu concordo plenamente. De acordo, senhor presidente. No caso em apreço, a insurgência recursal reside na alegação de dúvida quanto à titularidade dos valores decorrentes de acordo firmado na ação de despejo de número 860031, realizado entre a imobiliária autora e o locatário da época, MASV, Monitoramento Eletrônico Limitado. A incerteza decorreu do fato da apelada Verice, que é irmã do apelado Walter, alegar ter usufruído dos frutos decorrentes dos aluguéis do imóvel durante o período cobrado na referida ação, que é 2014 a 2016. Pois, na qualidade de esposa do apelante, à época, era a favorecida com os valores. E, de fato, da análise de todo o cotejo probatório, outra não poderia ser a conclusão, senão a adotada na sentença ora impugnada, é que, além da afirmação da parte autora, da imobiliária responsável pela administração dos aluguéis e demais apelados, consta nos autos contrato de locação em nome da apelante, mas devidamente assinado pela apelada, que detinha procuração acostada aos autos, na qual consta como favorecida a locação, favorecida pela locação. Basta analisar o processo de despejo sobredito para constatar não haver cobranças relativas ao ano de 2019, período após a partilha dos bens, mas referente apenas a lapso temporal atinente aos anos de 2014 a 2016, anteriores à decretação de repartição do patrimônio, que ocorreu em março de 2018, não se vislumbrando, ou não se desincubindo, aliás, o réu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa forma, pelo contexto probatório acima transcrito, a dúvida do autor que ensejou a consignação em pagamento epigrafada é devidamente justificada, apresentando-se esclarecida nos presentes autos a ensejar a liberação dos valores depositados em favor da senhora Verice, conforme consignado em sentença. Nesse pormenor, destaco decisão semelhante sobre o assunto, mas essa decisão, desembargador Kleber e desembargador Ângela, já está no voto que Vossas Excelências já têm a oportunidade de analisar, que eu mandei anteriormente. Diante do exposto, eu estou votando pelo desprovimento do recurso, mantida a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. A liberação da quantia depositada nestes autos deverá ser por meio de alvará judicial a ser requerido perante o juízo de instância de origem, da instância de origem. É esse o meu voto. E pergunto ao colega Kleber. Senhor relator, eu atento ao voto de Vossa Excelência, entendo que a apelação foi muito bem analisada, haja vista a fácil compreensão do caso
retratado na ação de consideração e pagamento. Acompanho, assim, o voto desta relatoria. Senadora Ângela, Senhor presidente, eu já tinha lido inteiramente o voto de Vossa Excelência, porque foi colocado à nossa disposição previamente, como manda o regimento desta casa. Um voto muito bem analisado, a questão foi muito bem analisada, como lhe é peculiar. Por essa razão, eu acompanho inteiramente os termos do seu voto. então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Doutor Armando e doutora Socorro, muito obrigado pela atenção e participação de vocês hoje na nossa sessão. Muito obrigado também, um excelente Próximo, trabalho para Vossa Excelências. Um bom dia. Bom dia. próximo processo da pauta, com direito, com pedido de preferência, é o primeiro, né? Sim. Não, esse já foi. Não. Primeiro da Primeira Câmara de Direito. direito público. O direito público. Passamos para outra pauta agora, de Então, direito. passando para outra pauta. De direito público, Marília, é isso? É. Marília Trindade Félix de Souza, agravo interno na apelação civil de 1080-6099. O agravado, o agravante é Marília, como eu disse. O advogado deve ser Rômulo, mas está com H, não sei se é Rômulo Buzá dos Santos. E o agravado é o município de Codó. Eu sou o relator. Eu não sei se comporta, nesse caso, sustentação oral. Doutor Rômulo. É só ele que pediu, né? Então, se ele estiver ouvindo, entrar na sala para a secretária colocá-lo na tela. Não está nos ouvindo, não ficou atento, não ficou esperando, então é um agravo interno interposto por Marília contra a decisão que negou provimento ao apelo da parte hora recorrente. A agravante alegou o julgamento de forma monocrática, ofendeu o princípio colegiado. Assentou que a determinação do juiz ofendeu a celeridade e efetividade do processo. Destacou que o CNJ, no PCA de número 91.5789, decidiu suspender portaria do Estado de Goiás que determinava que a procuração tinha que ter no máximo 6 meses. Assim, pugnou pelo provimento do recurso para reforma da decisão e anulação da sentença. Colegas, juntado o voto, eu fiz aqui o voto até um pouco extenso, com várias citações a respeito do assunto, e o meu voto é negando o provimento a esse recurso, mantendo minha decisão. E com a decisão monocrática, isso já está bem estabelecido, como deve ser feito. Então, é como eu estou votando. Desembargador Kleber, Acompanhe Vossa Excelência. senadora Ângela, De acordo com os termos do voto de Vossa Excelência. bem, então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao recurso. Próximo processo da pauta, com pedido de preferência do seu advogado, é o 2, é isso? Segundo, dessa mesma pauta. Espólio, é esse? Espólio de Zélia. Senhor, Apelação civil número 32.079, espólio de Zélia Alcantarino Nery, primeiro apelante, município de São Luís é o segundo apelante, doutora Laís Maciel é uma das procuradoras, ambos são apelados, incluindo aí, no caso, o Estado do Maranhão, que não aparece como ele é apelado. E o município de São Luís, como eu já tinha dito, também apelado. Eu sou o relator, o parecer não houve. A Procuradoria opinou pelo provimento parcial dos recursos para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pela redução da multa aplicada, a qual incidiu no período de 25 a 27 de setembro de 2014. Então,
Vamos lá para o relatório. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Zélia e o município contra a sentença proferida pelo juiz de direito da segunda vara da Fazenda Pública, doutor Osmar, que nos autos da ação combinatória proposta por Zélia, julgou procedente os pedidos da autora, confirmando a tutela antecipada nos seguintes termos: condenou os réus no custeio de tratamento de internação da paciente junto ao Hospital São Domingo no valor de R$ 15.334 e mais R$ 10.000 referente à multa diária aplicada em sede liminar, em virtude do descumprimento do preceito a ser revisto em favor do espólio da autora, sem a incidência simultânea os papéis de taxa de juro, correção monetária desde a data do evento danoso. É o que foi. Condenou ainda o pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixos no percentual de 10%, diz isso o colega de primeiro grau, devendo a cada um arcar com a metade correspondente nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Constou dos autos que a ação foi proposta pela autora contra o Estado do Maranhão e o município, alegando que foi internada em estado grave no Hospital São Domingo e solicitou a transferência para a leito da UTI da rede pública. A tutela antecipada foi deferida em 24 de julho, da qual ficaram cientes os entes públicos em 23 de julho. Porém, somente em 27 de julho de 2014 veio, infelizmente, a óbito. Contra a sentença, o espólio se insurgiu alegando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pugnou ainda pela majoração das extraíndices. No segundo apelo, o município aduziu a impossibilidade de pagamento das despesas realizadas na rede particular, pugnou pela exclusão da multa pela extinção da obrigação. Requeriu que, no caso mantida a obrigação, que fosse observada a tabela do SUS. Contra as razões foram apresentadas, a Procuradoria, como eu já disse, opinou pelo provimento parcial dos recursos para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e pela redução da multa. Esse é o relatório, me parece que fala primeiro o advogado, depois eu dou a palavra ao senhor procurador. É isso? Isso. Senhor advogado, decline o nome de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, a parte que está a defender e sua OAB. Bom dia, senhor presidente, desembargador Jorge Rachid, Diego Fracassi Araújo Coloca sua Vieira, parecer. OAB Maranhão 23396, em nome da apelante, o espólio de Zélia Alcantarino Neri. Desse Seu aqui. nome é italiano, é? Esse aqui é. Isso, italiano. Muito bem. Eu tenho seu tempo. Bom, mais uma vez, bom dia, senhor presidente, desembargador Jorge Rachid, eminente desembargador Kleber, desembargadora Ângela, bom dia a todos os funcionários, demais serventuários que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria de dizer que é uma honra muito grande estar aqui na presença de Vossas Excelências, na minha primeira sustentação oral presencial Muito nesse bem. egrégio tribunal. Parabéns. Vou lhe dar uma certidão por isso. Já agradeço. E, desembargadora Ângela, agradecendo em especial as palavras da Vossa Excelência no começo, que seja uma caminhada que eu comece a trilhar aqui, sobretudo iluminada e abençoada por Deus, como bem a senhora falou. Amém. Pois bem, senhores desembargadores, trata-se de um caso simples, como muito bem relatado pelo senhor presidente, o que se está discutindo aqui é uma conversão de uma obrigação de pagar em perdas e danos. Me permita uma brevíssima digressão. A senhora Zélia ela foi internada no dia 20. No dia 24 foi ajuizada a ação com pedido liminar para transferência para um leito de UTI público ou, subsidiariamente, que fosse compelido o Hospital São Domingos ao custeio da internação. O Estado, perdão, ao custeio da internação no Hospital São Domingos. Pois bem, concedida a liminar no dia 24, o Estado e o município, eles foram cientificados dessa decisão ainda no dia 24,
e, portanto, a partir desse dia, considera-se a responsabilidade dos réus, ora apelados, para a transferência do leito para de UTI público ou mesmo o custeio da internação no Hospital São Domingos. O fato é, excelências, que o Estado e o município, desde então, não se dignaram a cumprir o que foi determinado na decisão liminar, que foi concedida. Pois bem, infelizmente, no dia 27, veio a óbito a senhora Zélia Alcantarino e, desde então, como eu havia falado, os réus, ora apelados, eles não se dignaram a cumprir com o que foi disposto na decisão liminar. Pois bem, após o falecimento, com o não pagamento da instituição, quando já era de responsabilidade por força da liminar, os filhos da senhora Zélia Alcantarino passaram a ser cobrados, logicamente, pela conta do hospital que não fora pago pelos apelados. E, por essa razão, para que pudesse fazer cessar os efeitos dessa negativação do nome, os filhos da senhora Zélia se honraram com esse pagamento e, ato contínuo a esse pagamento, foi devidamente peticionado e documentado nos autos com o requerimento de conversão dessa obrigação de pagar em perdas e danos. E fê-lo isso com fundamento no artigo 294 do Código Civil, no artigo 499 do Código de Processo Civil e firmes ainda no entendimento jurisprudencial pátrio. E aqui eu trago o recurso especial, o agravo interno em recurso especial, número 17.34.125, de relatoria do ministro Moura Ribeiro, que fala justamente sobre essa possibilidade de conversão da obrigação de pagar em perdas e danos. Então, excelências, sobretudo em torno disso que gira o recurso ora julgado. Pois bem, nesse caso, há também, excelência, uma arguição de nulidade processual em razão de ausência de fundamentação na sentença apelada, mas que, pela primazia da celeridade processual, pela resolução do mérito, ora se pugna pelo julgamento já por vossas excelências desse tema, firmes no sentido de que a causa já está pronta para julgamento. E os demais pontos relevantes, excelências, nesse caso que eu trago, é com relação à multa, que ela foi fixada em R$ 10.000 pela sentença ora apelada. Vejam, como havia acabado de falar, a medida liminar ela não foi cumprida desde o dia em que os apelados eles tiveram ciência dela, lá ainda em 2014, ou seja, há 10 anos. E por essa razão pugnamos pela fixação, pelo não cumprimento dessa multa desde o dia em que os apelados foram cientificados da decisão liminar ou que pelo menos seja majorada em caráter subsidiário. Além disso, apenas questões mais processuais com relação a índices de correção que seja aplicado anteriormente a 2021, juros moratórios com base no índice oficial aplicável à caderneta de poupança e correção monetária via IPCA, e após a emenda constitucional 113 de 2021, que seja aplicada a taxa Selic. Com relação aos honorários advocatícios, excelências, trata-se de um processo que perdura mais de 10 anos, com inúmeras intervenções. Então, em síntese, pugnas pela majoração dos honorários advocatícios em seu patamar máximo legal. Já finalizando, com relação à responsabilidade subsidiária, responsabilidade solidária, perdão, firmes no entendimento jurisprudencial do STJ, em que versa sobre demandas de área da saúde, entende por inegável essa caracterização de responsabilidade solidária entre Estado e município. E tratando, excelência, já caminhando para o fim, brevemente sobre o recurso de apelação do município de São Luís, entendemos que ele não deve prosperar em todos os seus termos, já que as teses ali vinculadas implicam, na prática, uma própria negação ao direito constitucional à saúde. Então, fortes nesses argumentos, excelência, requeremos seja dado total provimento à apelação do espólio da senhora Zélia Alcantarino Neri nos termos ora expostos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns pela sua sustentação oral em primeira, né? Falou. Esses são aqueles casos comumente que se vê de pagamento
não pagamento, né, pelo Estado e pelo município com relação a essas questões, transferência de UTI, é terrível isso. O voto, eu coloquei aqui a questão discutida nos votos, refere-se ao direito à saúde e ao dever do ente público de ressarcir as despesas efetuadas da rede privada. A questão de fato restou em controvérsia, devidamente comprovada, a autora teve deferida em seu favor a tutela antecipada em 24/7 para transferência para a lei de UTI na rede pública e que não chegou a ser efetivada em razão do óbito ocorrido em 27 de julho. Analisando inicialmente as questões preliminares, entendo que deve ser rejeitada a preliminar perda do objeto da ação, pois necessária a confirmação da tutela jurisdicional pugnada antes do óbito. Barra do Kleber e Barra do Ângelo. Vossa Excelência. Rejeitado, portanto, a preliminar. Analisando, também não merece acolhimento a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, já que a mesma possui suficiente fundamentação e razões de decidir, rejeitando também as preliminares. Padre Kleber. Concordo. De acordo, senhor. Essa questão cabe ao poder público, por conseguinte, promover as políticas públicas já votando, capazes de concretizar esse direito fundamental de cunho social que demanda ação, que demande ações positivas, testando ao Poder Judiciário, frente às omissões estatais, da efetividade ao que preceitua o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Seu entendimento do Supremo Tribunal, através da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Não apenas por essa disposição constitucional, mas principalmente em razão do seu caráter fundamental, essencial e inestimável, intrínseca e umbilicalmente ligado ao direito da vida, o direito à saúde deve ser promovido a todos os entes da Federação solidariamente. Desse modo, nos termos da jurisprudência do STJ, do STF, não procede a alegação de que o direito à saúde não pode ser atendido pelo poder público de modo individual e concreto. No caso dos autos, verifica-se que foi comprovada a necessidade de transferência da autora do leito do Hospital São Domingos para o leito da rede pública e que, por essa razão, foi deferida a tutela antecipada em 24 de julho, tendo o ente público sido intimado em 25, porém não se efetivou, vindo a óbito a senhora em 27 de julho. Desse modo, não mais sendo possível o cumprimento da obrigação de fazer, em virtude do óbito, deve ser efetuada a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC. Aí eu trago a colação, entendimento a esse respeito, livro do STJ, através da ministra Maria Isabel Galotti, como também do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a respeito do assunto, diante do deferimento da tutela, em 24/7, e da ciência em 25, é devida à incidência da multa de abstraente até a data do óbito ocorrido em 27. Hoje não foi cumprida a obrigação. Com relação ao valor arbitrado, entendo que é proporcional e que deva ser mantido em R$ 5.000. Em relação ao valor das perdas e danos, qual seja o ressarcimento das despesas pagas no Hospital São Domingos, observa-se que o Supremo Tribunal julgou o recurso fixando o tema 1033 e o acordo publicado em 4 de fevereiro de 2029, ou seja, antes da aprovação da sentença ocorrido em 4 de julho de 2022. O ressarcimento de serviços de saúde prestado por unidade privada em favor de pacientes do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado com ressarcimento do Sistema Único para serviços prestados a beneficiários do plano de saúde. Desse modo, verifica-se que deve ser modificada a sentença para que os valores devidos a título de perdas e danos sejam apurados em liquidação nos termos dessa tese 10.033, observados os índices de juros de correção monetária, correção aplicáveis à fazenda pública,
Em relação aos honorários sucumbentes, esses devem ser mantidos no patamar fixado na sentença, uma vez que os entes públicos foram sucumbentes na demanda. Ante o exposto, voto pelo provimento parcial dos apelos nos termos da fundamentação supra, apenas dessa questão do tema 1033. Desembargador Kleber, Acompanhe Vossa Excelência. desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente. Então, o parecer ministerial, desculpe, doutor Bentes, mantendo, Foi né? no mesmo sentido. Eu mantive, sentido. ratificando o parecer da doutora Então, Terezinha, mas foi de acordo, foi no mesmo sentido do voto de Vossa Excelência. Tá bom, muito obrigado e vai desculpando aí. Doutor Diego, obrigado pela sua participação, tenha um bom dia. Próximo processo da pauta é o último, não é isso? É o último. O apelado, fala pelo apelado. Quem pede a preferência é o doutor Geórgio Muniz. Está presente na tela? Ah, está aqui. Já estou presente. Ah, tá sim. Ah, tem. Pois não, doutor. A apelação civil de número 13895. O município de São Luís é o apelante, o Hospital São Domingos é a parte apelada. O senhor está pelo apelado, Hospital São Domingos. Pelo apelado do Hospital São Domingos. Se o senhor quiser fazer a sustentação, eu estou negando provimento ao apelo do município. E estou mantendo a decisão no seguinte termo: mostra-se inválido, por vício de motivação, o ato administrativo que revoga ato anterior, com a apresentação incongruente de motivo. A superveniência de fatos que alteraram o estado anterior das coisas inviabiliza o retorno do quadro antecedente, notadamente por não ter sido demonstrada a ilegalidade no procedimento de compensação tributária, uma vez que, embora haja vinculação aos motivos apresentados para fins de controle de decisões, estes não podem contrariar regras previstas em lei, estou negando provimento ao recurso. Se Vossa Excelência quiser fazer alguma participação, apenas decline o nome. Seu nome, a parte que está a defender e sua OAB. Jorge Muniz Ribeiro Reis, OAB-MA 16194, pelo apelado Hospital São Domingos. Excelência, diante da antecipação do voto, pelo provimento, a gente declina o direito da sustentação oral. Ok, muito obrigado pela sua atenção. Agradeço, um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tem mais processo? Opa, desculpa, desembargador Kleber. Eu acompanho Vossa Excelência, claro. Desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente, com os termos do vosso voto. Eu brigando aqui com o Livre, preste atenção, pegue o voto dos colegas. Não tem parecer ministerial, não é isso? Teve, mas não foi na mesma linha. Não, foi diferente, né? Fica mantido o parecer ministerial. Tudo bem. Porque você não tem o... Tem mais algum outro processo em pauta? Não. Nós vamos fazer agora um sorteio de coro estendido. Para um processo ou dois? Processos. 2 processos. Obrigado, doutor Jorge. Um bom dia, senhor. Da relatoria de quem? Só um instante. Processo número 084-487-31/2017, 810-0001, relatora desembargadora Ângela Salazar. E tem um outro, apelação civil número 080-2784-35/2023, relatora desembargador Kleber Costa Carvalho. Sessão virtual ou presencial? Virtual. Sessão virtual, de ambos. Virtual. Então, vamos lá. Vamos lá? Alan, presta atenção para esse sorteio aí. Não?
Apareceu a tela? Vamos lá. Apareceu a tela e os colegas aqui. Primeiro sorteado. Hã? Primeira, desembargadora Márcia Cristina Chaves. Segundo sorteado. Bora. Quem? Ó, desembargador Josemar. Então, os dois colegas serão devidamente intimados para na próxima sessão, é isso? Dia Quando 2. foram pautados, né? Dia Parece que é dia 2. 2 de quê? 2 de maio a 9 de maio de Ah, 2024. É virtual. É virtual. Sessões virtuais. sim, é. Colegas, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrado